Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso EVCast. Primeiro de tudo, eu vou contar para vocês que essa história de podcast está na nossa cabeça já há muito tempo, né? E a gente começa a pensar em como fazer, o que levar para todo mundo, que o nosso objetivo é que todo mundo tenha informação. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai começar bem lá do comecinho, e eu trouxe hoje para dividir comigo a conversa uma pessoa que conheceu a Eve na terra batida. Literalmente. Literalmente. Meu nome é Leila Lamas, eu sou médica, especialista em reprodução assistida e hoje eu trabalho no meu sonho, que é a Clínica Eve. E vou contar para vocês um pouquinho da história de tudo isso aqui, como que isso surgiu. A Eve não nasceu com o nome Eve, a Eve nasceu na minha cabeça, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, porque eu queria fazer bebês para as pessoas. E isso veio crescendo dentro de mim, a gente foi crescendo, eu fui estudando, virei médica, fui fazer a minha especialização em ginecologia e obstetrícia e depois a especialização em reprodução assistida. E desde então a gente começou a trabalhar no sonho de criar uma clínica que pudesse trabalhar com sonhos, que a gente pudesse realizar sonhos das pessoas de constituir uma família, de ter filhos, de aumentar a sua prole e povoar o mundo. Nessa batalha vão aí quase 16 anos que nós estamos trabalhando com isso. E em 2020, Ju? 19, né? 2020. A gente realmente começou a construir o que ganhou o nome de Eve, que encantou todo mundo. Nesse momento, vou mandar um beijo pro Léo, que é o responsável por esse nome, né? Que deu um trabalho danado, que a gente teve 1 milhão de reuniões para saber que nome seria, como seria, e chegamos ao Eve. E, para quem não sabe, Eve é uma palavra em francês que quer dizer véspera, e que tem tudo a ver com o que a gente cria aqui dentro, que é uma espera, uma esperança, uma felicidade, né? E é o que a gente realmente pratica aqui dentro da Eve. Para passar um pouquinho a bola para a Ju, a gente precisava de alguém que comandasse o lugar mais mágico de uma clínica de reprodução, que é o laboratório. E aí o Erivelton, que é nosso mestre, que anda com a gente aí até hoje, teve a belíssima ideia de achar uma pessoa lá na terra do Pequi, que foi a Jussiara. E da pamonha. Se apresenta, Ju, conta a sua história para nós. Eu sou Jussiara, sou embriologista, já trabalho na área há 17 anos. Formei em biomedicina e assim que formei já iniciei o trabalho com a embriologia. Com em torno de 13 anos que eu já estava na área, surgiu um convite muito especial no qual atendia as minhas expectativas e as minhas ansiedades com relação à reprodução humana. Não só como um laboratório, né, mas o que englobasse tudo, que englobasse todas as questões emocionais, nutricionais, que fosse abordado de uma forma mais ampla e integrativa, como é o que eu acredito que realmente deve ser feito. Eu não vou dar conta. Olha lá, ela vai chorar também. Ela também vai chorar. Porque a gente viu isso aqui, igual eu falei, na terra batida, né, Ju? A primeira vez que eu trouxe a Jussiara aqui, a gente entrou exatamente neste lugar que não tinha nada, não tinha piso, não tinha parede, não tinha nada, para ver um projeto. E a hora que abriu o projeto, eu olhei para ela, ela olhou para mim e a gente falou assim, nossa, não tem nada a ver com a gente. E a partir daí a gente foi caminhando, gente. A gente trabalhou sem mesa, sem cadeira, que mais, Ju? Sem quase nada, para conseguir chegar aí, assim, de pouquinho em pouquinho a gente foi montando com muito trabalho, com muita dedicação. Eu falo que a Ju é dona do nosso laboratório mesmo, porque cada pedacinho do que está ali dentro foi ela que escolheu, né, Ju? Isso. Ela que implementou, que testou, que falou não quero esse, quero outro, ou é esse mesmo que eu quero. E cada pedacinho do que a gente fez aqui fora teve, óbvio, a mão de um monte de gente. A gente também tem que agradecer a Bianca, que foi
maravilhosa, né, para ajudar a gente aqui. E a gente foi plantando a sementinha, foi começando devagarzinho e fazendo da Eve o que a Eve é hoje e o que a gente quer que ela seja por muito tempo aí. Muitos e muitos anos. Então, para o nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho do laboratório, né? Daquilo que todo mundo tem o maior mistério. Eu falo que a primeira vez que eu entrei numa clínica de reprodução assistida, eu queria ir lá no laboratório, era o que eu queria ver. Eu queria ir lá, eu queria ir no microscópio, eu queria olhar os gametas, eu queria ver os embriões, porque realmente é uma coisa apaixonante, né? Todo mundo tem essa curiosidade, eu tenho certeza. Mágico, né? Eu acho que todo mundo acredita que existe uma magia dentro do laboratório, porque o acesso ainda é muito restrito. Então, essa magia fica sempre na imaginação do paciente, às vezes do médico mesmo em si, que não consegue entrar, de todo o serviço de apoio, da enfermagem, da recepcionista, né? De todos que fazem parte, né? Desde a limpeza até a parte que todo mundo não gosta muito, que é do financeiro, né? Que todo mundo tenta fugir, mas acaba que cria uma certa magia na cabeça de todo mundo, não só dos pacientes, mas de que todo mundo que trabalha com a equipe. Por isso que a gente levou todo mundo lá dentro. Todo mundo, né? todos. Conhecer o laboratório, para ver. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Ju, do trabalho em si do laboratório, né? Que todo mundo acha que você só entra lá para fazer FIV, para colocar um espermatozoide dentro de um óvulo, e não é assim. O laboratório, mesmo que não esteja tendo nada, ele funciona, não é? Então, conta um pouquinho pra gente do que é a sua rotina lá dentro, como que é feito isso, o que a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente realmente não lembra, né? E uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na Eve é qualquer coisa que aconteça aqui fora impacta lá dentro. Né? Justamente. Então, que mágico que é esse lugar, né? O que tem tanto lá dentro que a gente fica tão maravilhado com aquilo lá? O laboratório, inicialmente, a gente tem todo um processo de validação de procedimento, validação de processos, de equipamentos, validação de material, tudo que é usado em contato diretamente com as células são testados com antecedência. A gente tem que validar. Nós temos que ter resultados desse material para começar a usar. Meios de cultura são testados para a gente saber a viabilidade daquele meio para usar nos nossos embriões. Então, tudo tem impacto. Se tem uma limpeza, usa um produto de limpeza com cheiro, a gente sabe que vai produzir VOX, são alguns compostos que podem impactar no desenvolvimento do nosso embrião, do nosso cultivo, porque nós tentamos mimetizar uma fertilização natural e nós sabemos que ainda estamos muito longe disso. Por isso que a gente pede sempre para ninguém usar perfume, né? E mesmo que a gente faça assim, então... Uma vez eu ri que o paciente falou para mim assim, mas não posso passar desodorante? Eu falei, com cheiro não. Com cheiro não. Shampoo, creme, né, Ju? Tudo isso impacta na atmosfera do laboratório. Justamente. Por mais que nós temos um ambiente controlado por filtros, pré-filtros, para controlar todos esses voláteis, tudo que entra em contato com as células, nem tudo a gente consegue eliminar. Então, o que a gente pode fazer, tanto fora quanto dentro do laboratório, para não impactar de forma negativa, tem que ser feito. Por isso que toda a equipe tem que trabalhar em conjunto. É um conjunto. O laboratório nunca está só. Apesar da gente achar que você fica lá no seu aquário, a gente acha que é um mundo maravilhoso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando eu entrei no laboratório a primeira vez, é a complexidade dos equipamentos. A gente fica, hoje eu falo, você vai lembrar quando a gente estava montando o nosso laboratório, da gente falar assim, a gente não pode dever nada para ninguém, né? Os nossos laboratórios, os nossos equipamentos têm que ser bons, com boa tecnologia, com tecnologia de ponta, para a gente não ter nenhuma desculpa de que foi o equipamento, né? Porque a parte humana a gente sabe que é perfeita. Eu sei que eu não posso falar nada, mas os equipamentos, a calibragem de estufas, de gases, das pessoas realmente não entendem
a complexidade do que está envolvido lá dentro, né? Então, para funcionar uma estufa, né, a gente tem os gases, vamos contar um pouquinho de como que é isso, né? Como que a gente imita uma fertilização natural, com o quê? Antes de eu entrar no laboratório, eu não sabia o que acontecia. A gente não tem essa visão, né? E principalmente as pessoas que são leigas, pacientes, e até mesmo as pessoas que não estão pensando na reprodução assistida, né? Como que a gente consegue fazer isso? O que tem lá de tão mágico assim? Existem alguns pilares dentro do laboratório que nós temos que ter um controle absoluto para conseguirmos ter resultados esperados com os nossos materiais biológicos. E um desses pilares são a temperatura, osmolaridade dos meios e o pH. Quentinho lá dentro, gente. Sempre. Não tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Mas é sempre quentinho. Lá nós temos que manter uma temperatura estável, em torno de 23 graus, por conta da osmolaridade. Porque se a gente tiver uma temperatura muito quente, a gente perde a osmolaridade do meio, que vai se evaporar. Então, nós vamos ter uma diferença de osmolaridade. A gente imagina um laboratório com 10 graus, né? Com 10 graus, que não é. As estufas, sim. As estufas têm que estar a 37 graus, com a variação de 0,1, 0,2 para mais ou para menos é o aceitável. E para conseguirmos o pH ideal desses meios, nós fazemos o controle dos gases, que pode ser tanto o CO2 quanto uma mistura gasosa de nitrogênio, oxigênio e CO2. Então, a porcentagem desses gases é que vai nos proporcionar o pH ideal do meio de cultura. Então, por isso que nós temos que testar nossos meios antes de qualquer cultivo, para saber se eles estão no pH ideal. Porque se eles não estiverem no pH ideal, nós temos que mexer na concentração desses gases. Então, tudo isso é controlado antes de qualquer processo se iniciar. É um trabalho diário, né, Ju? De fazer medição, de ver temperatura, de ver gases, de ver concentração, tudo. É um trabalho diário. Isso além da parte só de andrologia, né? Onde mexe só com sêmen, onde faz só os espermogramas, né? Justamente. Que é separadinho. Que é separado, né? Nós fazemos aí, são outros parâmetros que nós seguimos, outros meios. Então, nós temos esses controles diários para ambas as áreas, tanto na andrologia quanto na fertilização in vitro. E aí, eu acho que depois disso tudo, já dá para todo mundo imaginar como que é um laboratório, né? A gente tem vídeos lá nos nossos perfis do nosso laboratório, da Jussiara falando de dentro do laboratório, de tudo. E a gente pode começar, então, a contar para as pessoas o que é a FIV, né? O que é esse milagre. Eu tive uma vez uma cliente que falou para mim, isso é um milagre, né? Vocês fazem milagres aqui dentro. E eu acho que é um pouco mesmo, óbvio que sem esquecer que a gente tem alguém maior que guia a gente, mas que a gente põe ali toda a nossa fé, nosso carinho, nosso estudo, nosso empenho para poder fazer. Para a gente começar a falar disso, eu vou te lembrar da nossa primeira FIV. Do dia que a gente fez a nossa primeira FIV aqui, que acho que a gente estava tão empolgado, tão feliz, eu e a Jussiara, que depois, quando acabou, a gente se abraçou e sentamos no chão chorando as duas. Foi muito emocionante, foi muito bacana. Muito emocionante, além do nosso resultado, né? Depois, com o nosso beta positivo. Nossa Senhora. Então, assim, eu acho que foi o nosso pontapé inicial melhor impossível, né? Sim. Que isso daí ficou muito marcado. Foram muitas emoções, tanto para nós, toda a equipe, quanto para os pacientes. Foi verdade. Mas vamos falar da FIV, então, né? Que esclarecer um pouquinho do que a gente faz. Que, claro que a gente tem, antes de tudo, antes de chegar no laboratório, a parte clínica, né? De estimulação ovariana, de ultrassons, medicamentos, isso tudo a gente vai falar também num outro episódio à parte para a gente explicar direitinho. E para todo mundo entender que a gente, quando chega no laboratório, né, o óvulo e o espermatozoide, eu falo que a Ju fica caçando formiguinha no balde d'água, porque é um monte de líquido folicular para ela achar os óvulozinhos lá dentro e depois um líquido seminal também para achar os espermatozoides. E aí,
um pouquinho desse processo, Ju, porque não é instantâneo, a gente sabe que não é instantâneo, né? Não é assim, chegou, achei, pronto, vamos fazer, não é assim, né? É trabalhoso, é minucioso, é criterioso, a gente tem que, né? A Ju tem uma característica muito legal, que é, toda vez que eu chego dentro do laboratório, ela está muito concentrada, e ela tem um fone roxo de ouvido. A primeira vez que eu vi, achei que era um de surdez. Perguntei para ela o que era. E ela se concentra muito ali. É muito bonito ver ela trabalhar, assim, é muito legal. E vamos falar um pouquinho de todo esse processo, assim, a partir do momento que esse líquido chega no laboratório, né? Como que é? O que a gente vai fazer? O que a gente vai separar ali? E como que acontece mesmo a junção do óvulo com o espermatozoide, que eu acho que isso é curiosidade de todo mundo. Inicialmente, todo o laboratório é preparado um dia antes do procedimento. Nós preparamos os meios, as placas, todo esse preparo tem que ser feito com uma certa antecedência de, no mínimo, 8, 12 horas. As placas, a gente faz uma aeração com elas, então o preparo não começa no dia do procedimento. O laboratório ele já se prepara um dia antes, no mínimo um dia antes, para receber esse material, né? Que também dentro do centro cirúrgico já existe todo um preparo para esse material estar, após a aspiração, estar a 37 graus, para tentar manter a osmolaridade desse material, para não ter nenhuma perda durante a aspiração. E esse material, após coleta, vai para um bloco aquecido a 37 graus e depois ele vai para o laboratório, também num bloco aquecido a 37 graus, e a gente vai começar a procurar esses complexos, que é um complexo, né? Um complexo, o oócito e todas as células da granulose a gente chama de complexo, porque o oócito está rodeado daquelas células que é o meio de transporte para alimentar o oócito dentro do folículo. Então, nós procuramos esse complexo dentro do líquido folicular. Nós vamos despejar todo esse líquido numa placa e numa lupa vamos começar essa busca por esse complexo oócito. Gente. Lembrando que o oócito é a maior célula do nosso corpo, né? Então, mesmo assim, a gente consegue vislumbrar ele a olho nu. A gente, com o tempo, consegue identificar a olho nu a possibilidade de ter um oócito sem olhar numa lupa. Então, a gente já, quando despeja esse oócito na placa, e essa placa está sobre uma mesa aquecida, 37 graus, nós temos que fazer de forma rápida, mas também não tão rápida para não escapar um equilíbrio, porque a osmolaridade dali pode se perder, pode evaporar, isso a gente sabe que vai prejudicar, e por mais que a gente esteja na placa 37, existe perda de temperatura, e mudança de pH, por conta da quantidade de glóbulos vermelhos, né, de sangue que vem junto. Então, isso altera o pH também do meio. Então, a gente tem que ter um equilíbrio para ser rápido, mas não rápido para deixar escapar algum oócito menor, que não tenha grandes células, passar batido. Então, após a gente conseguir visualizar esses oócitos no meio desse líquido, a gente vai tirar ele desse meio que queira ou não, gera um estresse e passar por um meio de cultura tamponado, no pH ideal, para ele ficar estável. Porque nós só podemos começar a manipulação dele em torno de 2 horas após a aspiração. Então, tem todo um processo, né? Nós vamos identificar esse complexo, ele vai para a estufa com o meio tamponado. Depois ele fica de molho, que eu falo que a gente põe de molho na hialuronidase. Aí depois nós vamos fazer a remoção desses complexos, desses conjunto de células, para a gente conseguir visualizar a maturidade desse oócito. Se ele está maduro ou não para fazer a fertilização dele. E depois disso tudo, tem ainda o processo do sêmen, né? Onde você também tem que centrifugar, separar, e para poder achar os espermatozoidezinhos. Né? Eu sei que é a parte que você mais gosta. Você gosta de andrologia, né? Da parte masculina. E aí, eu falo que para explicar para as pessoas dentro do consultório,
como que é o micromanipulador, né? Eu falo que é um microscópio com 2 joysticks, assim, do lado. Igual o videogame, que a Gisele fica lá, né, manipulando tudo, para poder colocar um espermatozoide dentro de cada óvulo maduro, né? E é um trabalho, assim, minucioso demais, né? Do que fazer, de como fazer isso, assim, óbvio que com a sua experiência, né, a coisa já fica mais ágil, mas é uma coisa, né, bem minuciosa, né, que é injetar mesmo para as pessoas entenderem, furar o óvulo, né, e colocar o espermatozoide lá dentro, né? Falei alguma besteira? Mais ou menos. Depois de todo esse processo, nós fazemos toda a manipulação do ósseo sempre nesse meio tamponado. Depois ele vai para o meio de cultura, estufa. Nós vamos esperar haver um equilíbrio desse material, né? Por conta de temperatura e pH, equilibrou. Nós vamos passar o ósseo na hialuronidase, onde nós vamos remover todas essas células para saber a quantidade de óvulos maduros no qual a gente pode fertilizar. Uma vez nós separando esses óvulos, nós vamos também fazer uma seleção dos espermatozoides, onde nós vamos tirar os espermatozoides imóveis, mortos, anticorpos, vamos eliminar todo aquele líquido seminal e tentar selecionar o melhor espermatozoide para fertilizar esse óvulo. Numa placa onde já identificou a quantidade de óvulos maduros e espermatozoide, nós vamos fazer uma nova seleção de espermatozoide. Escolher um por um para injetar esse espermatozoide no óvulo. Não é simplesmente injetar, nós temos que fazer com que tenha viabilidade dessa injeção. Como o espermatozoide, a capacitação ocorre durante, né, tem todo um processo de ejaculação, vai para o epidídimo, e acontece in vivo, nós temos que mimetizar isso. Então, nós temos que capacitar esse espermatozoide para ele ser capaz de fertilizar. E nós passamos por uma capacitação e depois uma seleção desse espermatozoide, onde a gente dá uma quebradinha depois na cauda dele, onde vai acontecer alguns processos químicos que vai viabilizar a fertilização desse óvulo. Não é só pegar um espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Tem todo um processo químico que nós temos que mimetizar antes de injetar esse espermatozoide no óvulo. Olha que bacana, gente. É muito detalhezinho, né? E eu fico fascinada. Assim, eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque eu acho muito maravilhoso. Acho que você acha também, né, Júlia? Sou suspeita. Estava aqui, né? Para a gente falar. E aí, em todos esses processos e tudo, a gente vai acabar chegando na junção dos gametas, né? Eu vou deixar esse episódio para uma próxima vez, para a gente falar da evolução dos embriões, né? Como que a gente acompanha, porque eu acho que é uma outra coisa que as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Muita gente me pergunta assim, então, no dia que a gente tirar os óvulos, que a gente coletar os espermatozoides, no dia seguinte a gente vem e já coloca. Não. Né? Porque também a gente tem que imitar o que acontece, né, em vivo e tudo, e é um processo que a meu ver, assim, ele é muito rápido, mas é um processo que a gente tem que ter o tempo dele, né? Eu lembro muito de você falando comigo, os embriões têm o tempo deles, né, para se desenvolver, para se mostrar, para expandir, para chegar até blastocisto. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que a gente tem, pra gente terminar, a Ju tem uma paixão pelos embriões, assim, é muito legal ver ela descrever os embriões pra gente, assim, eu vou chorar de novo. Toda vez que ela me dá uma notícia de um paciente, ela fala de cada embrião como se fosse filho dela, é muito bonitinho. Porque ela vai falando esse embrião, doutora, é assim, 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 ela vai falando para me contar. Se eu fechar o olho, eu imagino um embrião, né? Eu acho que é mais ou menos assim que você se sente dentro do laboratório. Eu sou muito realizada aqui, do lado de fora, né? Com o que eu faço. Antigamente, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar dentro do laboratório, mas eu cheguei à conclusão que não, né? Porque eu não tenho capacidade.
Eu não tenho essa destreza depois que eu quebrei um laboratório de bioquímica na faculdade. Eu falei, não posso. Mas eu queria que a gente terminasse falando dessa paixão que a gente tem pela reprodução assistida, né? Que é um processo tão bonito, é um processo tão interessante. Uma vez falaram para mim assim, vocês ficam brincando de Deus. E não é isso, né? Eu acho que é Ele que mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que é isso, é ver amor no que a gente faz, é ver, né? Uma realização no que a gente faz. E eu acho que é assim que você se sente no laboratório também, né? Não Deus, não somos Deus, mas eu acho que nós somos instrumentos dele aqui na Terra. Então, eu acho que nada... é até difícil falar. Quando eu falo, meus filhos, porque eu tô com possibilidade de vidas em mãos. E para mim são possibilidades de vidas que estão realizando sonhos. E tem outras vidas atrás dessas vidas que estão ali planejando, sonhando, desejando. E cada um, para mim é único, cada um é um sonho realizado, não só deles, mas eu sinto como se fosse meus também. Então é impossível não se envolver, não estar 100% presente em cada momento, em cada etapa dentro do laboratório. É muito bonitinho, gente, ela é muito linda. É muito bonitinho ver ela falar dos embriões. Nossa, é muito bonitinho. Eu acho que ninguém melhor do que a doutora Leila para falar sobre essa questão, porque ela já esteve dos dois lados. Não só como médica, mas como paciente também. Ai, gente, aí, vou chorar de novo. É verdade, já tive dos dois lados e eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque acho que as pessoas já me ouviram dizer assim, ninguém me pega em nada, né? Ninguém me pega em nada. Eu já passei por tudo, assim, todas as fases de querer ter uma família, de planejar, eu já passei. Então, eu quis muito, já não quis muito ter filho. Quando eu quis ter filho, eu não consegui. E aí foi aquela angústia, aquela coisa de fazer exame, de pegar resultado de exame. E cada paciente que entra no meu consultório põe um resultado na minha mesa e fala assim, já sei que não tá bom. Eu olho e falo, meu Deus, eu era assim. Eu fui assim, né? Eu passei por isso, né? De ver um exame ruim, de receber uma notícia ruim, de passar por todo esse processo de tomar injeção, fazer exame, vai fazer, e a gente nunca acha que tá bom, porque, né, a gente volta a ser paciente mesmo, eu entendendo de tudo, e a gente faz todo o processo e passa por tudo, e vai lá e passa pelo processo de captação, e espera os dias para transferir o embrião, e espera os dias para fazer o beta, e eu sei o que é um beta negativo, eu sei o que é um beta positivo, eu sei o que é um positivo depois da negativa, eu sei o que é um positivo e ter um aborto depois. Então eu acho que eu tenho uma visão muito, muito de perto do que acontece, né, no tratamento. E eu acho que essa experiência faz com que eu consiga olhar diferente para a reprodução assistida, né? Não é um olhar de cima, porque às vezes a gente olha para o médico está aqui e o paciente está aqui. E eu nunca quis ser assim. Eu sempre quis estar igual, eu sempre quis falar, e no início eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas que eu tinha passado por um processo de reprodução assistida, até que uma paciente entrou no consultório e falou assim, você fez tratamento, né? Seu marido me contou. Aí eu fiquei roxa, assim, falei assim, é. Aí ela falou assim, não, mas me conta como é que foi, não sei o quê. E aí, tá bom, e fui contando. Ela falou assim, cara, você tem que falar isso pra todo mundo. As pessoas têm que saber que você passou por isso, porque você sentiu na pele o que acontece, você viu. E, gente, não é fácil, assim. Sabe, eu falo para todo mundo, quem fala que passou pelo processo da reprodução assistida, que foi super fácil, que foi super legal, engravidei de primeira. Tudo bem, você pode engravidar de primeira? Pode, tem super chance de dar certo. Mas é um processo, né, que a gente vai, que quando a Eve chegou, eu acho que a Ju já me viu falar isso aqui,
a gente tem a obrigação de tornar leve o tratamento. Porque é para isso que a gente está aqui, para ajudar, para fazer e para mostrar para as pessoas, olha, você não está sozinho. Eu tô aqui, a Jussiara tá lá, tem a Carol, tem o Rafa, tem a Fernanda, tem a Ju, tem a Joelma, tem um monte de gente aqui que tá aqui para tornar o seu caminho mais tranquilo, mais leve, né? E aí achei fantástico quando a gente criou a Sua Jornada Mais Leve, que para mim traduz o que a gente quer aqui dentro. E outro dia eu conto mais a minha história. Que é o propósito. Depois, né? Bom, pessoal, acho que para um primeiro episódio a gente já chorou muito, já riu muito, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês fiquem de olho no próximo, que vai chegar aí em breve. Lembrando que o nosso webcast é um canal aberto onde você pode interagir com todos os nossos profissionais aqui da clínica e que você também deve nos seguir em todas as redes sociais. Esse episódio, como todos os outros, vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube e também na sua plataforma de áudio favorita.